Aurélio Cunha é o nosso convidado de hoje. Foi um dos jornalistas portugueses mais ousados da segunda metade do século XX. Ex-repórter do Jornal Notícias e antigo colaborador do Expresso, publicou recentemente a sua obra Repórter Inconveniente, Bastidores do Jornalismo de Investigação, onde partilha algumas das suas incríveis reportagens que fez enquanto esteve no ativo. O Aurélio é exemplo de que a formação não é tudo. O jornalista faz-se no terreno? Sim, muito. No meu tempo não havia escola de jornalismo e nós aprendíamos no dia-a-dia, na chamada tarimba da redação. Depois há uns com mais jeito, outros com menos jeito, uns escrevem melhor, outros escrevem pior, outros são mais propensos para fazer reportagens, outros mais outro tipo de temas, entrevistas, portanto depois cada um vai se especializando numa área, mas a formação académica não é tudo, garantidamente. O Aurélio trabalhou no Diário do Norte, um jornal muito ligado ao Estado Novo. Portanto, como é que era o jornalismo antes do 25 de Abril, tendo em conta a censura? O jornalismo antes do 25 de Abril não era muito diferente entre o Diário do Norte e os outros jornais. Quer dizer, o jornalista só podia dizer aquilo que autorizavam que se dissesse, não havia a possibilidade de... Eu, por acaso, beneficiando exatamente da situação do Diário do Norte ser um jornal afeto ao governo, à situação, fiz um trabalho relacionado com miúdos de Gaia, que frequentavam uma escola de Mafamude, e muito desses miúdos dessa área, quando iam para a escola primária, já iam alcoolizados. Bebiam daqueles tonéis de vinhos das cabas de vinho do Porto. E isso fez-me... Os jornalistas diariamente, então, iam ao comando da PSP consultar os mapas da polícia, onde estavam registadas as ocorrências. E eu, uma ou duas vezes, verifiquei que participações da esquadra de Gaia, onde comunicavam que miúdos iam para a escola já alcoolizados. Bem, essa reportagem foi publicada? Era quase impensável. Era exatamente. Porquê? Porque eles nunca pensaram que um jornal da situação fosse capaz de fazer esse tipo de trabalho. Terceiro Mundo é uma das reportagens que consta, que inclui no livro. E foi a primeira vez que um professor mais tarde se veria a celebrizar enquanto professor de Educação Física, chamado Bitaites, que era o professor Hernando Gonçalves. Ele, na altura, era professor primário dessa escola. Foi a primeira vez que ele deu uma entrevista, não na qualidade de Educação Física, professor de Educação Física, onde se veio a celebrizar, mas na qualidade de professor, era um dos que comprava sandes para matar a fome aos miúdos. E, portanto, eu rompi, a partir dali, claro, quando havia o meu nome, dentro da própria sentido, então este jogava que era um dos nossos, é capaz de fazer um trabalho desses. No que toca à parte da investigação, da reportagem de investigação, tem um espírito muito irreverente. A curiosidade é uma condição necessária? Fundamental. Quem não for curioso tem que mudar de profissão. Ou melhor, o jornalismo não é profissão para os não curiosos. Eu, como jornalista, repito, tinha duas características que eu considero fundamentais para o jornalismo, que se fomentava na área do jornalismo de investigação, que é
a capacidade, o faro, o feeling pela notícia, do nada, aparentemente do nada, e ele vê que há um atalho que vai levar a uma grande notícia, uma grande reportagem, e depois a capacidade que os jornalistas têm que ter de seduzir as fontes, no sentido de confiar nele para que ele possa fazer as reportagens. Não é? Portanto, feeling para a notícia e capacidade de sedução das fontes. E eu tinha essas características. Eu era capaz, tinha a capacidade de tornar cúmplices as minhas fontes. Fazia-os sentir que as fontes eram importantes, que delas dependiam muito a resolução do problema que os apoquentava e portanto, era uma reportagem a dois. Eu tornava ou a três ou a quatro, consoante as fontes. Portanto, eram duas características que me caracterizavam. Narrava o inimaginável. Objetivamente está a aprender a dizer o quê? Eu obtia, não sei se era isso, a intenção da pergunta era essa, eu obtia, de facto, informações que, em princípio, eram impensáveis. Sim, até porque o Aurélio fez uma reportagem em que acabou por arruinar uma clínica privada ilegal do IPO do Porto, em que aqueles que tivessem possibilidades eram operados de imediato e aqueles que infelizmente não tivessem iam para as intermináveis filas de espera. O que até levou à admissão da Ministra da Saúde, se não me engano, Leonor Beleza. Não, desculpa. Não? Elucide-me quem era a Ministra da altura. Manuel Arcanjo demitiu esse Conselho de Administração. Esta reportagem, este caso em particular, teve alguma influência na sua carreira como jornalista? Foi polémica? Essa reportagem, aquilo que eu posso dizer, que teve de especial, essa reportagem, o que teve de especial foi que o então diretor clínico do IPO era médico assistente do próprio diretor e era o médico assistente da Presidente do Conselho de Administração. Então vocês estão a imaginar um jornalista a dizer que no IPO era privilegiado aquilo que era ilegal, fazer clínica privada dentro de um hospital público. Tendo como diretor clínico um médico, que era o médico do próprio diretor do jornal e a Presidente do Conselho do próprio jornal, é preciso, de facto, é incómodo para o jornalista, mas a reportagem estava de tal modo documentada que era impossível o diretor não a publicar. Até que ponto furar a rotina é vantajoso? O jornalista, se não for à rotina, há jornalista que não for à rotina, que se limita a ser um escriturário da redação. Por eu não aceitar a rotina, por eu combater a agenda. A mim, ser jornalista da agenda, em que hoje há uma sessão da Câmara, vai à Câmara fazer a sessão da Câmara. Hoje há a greve, não sei o que mais. Há ali a estreia, não sei de quê. Eu tinha... Não era para si. Não era para si, não era para mim. Eu sentia a necessidade de ter uma agenda própria. E ter agenda própria, eu queria ser jornalista ao serviço do interesse público. É assim que eu concebo o conceito de jornalista. E para ser jornalista ao serviço do interesse público, eu tinha que... não podia limitar a agenda, à rotina da agenda. Daí, procurasse fugir à agenda. Então, como é que eu faria a agenda que me era imposta? Fazendo jornalismo de investigação, por minha conta e risco, nas minhas horas vagas, nas minhas folgas, nas minhas férias. E, por vezes, recorrendo até ao inimaginável, que é um jornalista,
recorrer à baixa médica, psiquiátrica no caso, para poder fazer a investigação. Para ter tempo de fazer a investigação. É assim. Pois, quer dizer, Quanto ao seu livro, O Repórter Inconveniente, considera que é um manual de aprendizagem para futuros jornalistas? eu sou suspeito de falar nisso, mas segundo os professores de jornalismo que têm tido contato com o livro, dizem que é um livro necessário. Se tivesse a oportunidade de recomeçar a sua carreira, mudaria alguma coisa ou acrescentaria? Os princípios básicos, não, mas é evidente que me teria que adaptar às novas tecnologias. Eu, quando comecei, as notícias eram escritas à mão, depois passaram a ser escritas através da máquina de escrever e agora por computador, é evidente. Mas a essência do jornalismo estava lá. E o que é que considera dessa fase de passar para as tecnologias, o jornalismo passar para o online? Pois, é uma nova faceta, está porventura aí o futuro. Eu a esse nível já considero um jornalista do tempo da Pedra Lascada. Obrigada, Aurélio. Esta foi mais um 10 Minutos com. Voltamos na próxima quinta-feira.